Olá, queridos irmãos e amigos que nos acompanham neste canal. Neste domingo de julho, primeiro domingo do mês de julho, nós continuaremos estudando as Escrituras. E eu começo o nosso estudo de hoje fazendo uma pergunta. Você sabe o que significa a expressão farisaísmo? Essa expressão ela se tornou pejorativa por conta dos ensinamentos exaustivos do Novo Testamento, do próprio Senhor Jesus exortando os seus discípulos para com a prática religiosa tida pelos fariseus. A expressão ela não só se tornou pejorativa, como se tornou sinônima, né, de algo ruim ou de uma má religião, né? Quando queremos ofender alguém, nós dizemos, olha, fulano é um fariseu, né? É um falso moralista. É esse o sentido da expressão, né? Então nós vamos estudar um pouco sobre isso nesta manhã e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, e eu vou ler apenas um versículo desse texto, Lucas capítulo 12, versículo de número 1. Antes eu queria dizer aos irmãos que todas as vezes em que as Escrituras elas falam mais de uma vez sobre um assunto, significa que esse assunto ele é de suma importância. Então, quando a gente fala sobre o farisaísmo, ou aquilo que denota essa expressão, nós estamos falando de algo que a Bíblia ela cita e ela repete várias vezes, né? O Senhor Jesus ele era muito enfático quando ele falava sobre os fariseus e exortava os seus discípulos e os seus seguidores contra esta prática religiosa tida pelos fariseus. E nesse texto aqui, Jesus ele é muito claro em nos exortar acerca do perigo do farisaísmo. Em Lucas capítulo 12, no versículo de número 1, diz assim: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Vejam, meus irmãos, que aqui Jesus está não só exortando, como apresentando uma placa de perigo, podemos dizer assim, para os seus discípulos. Todas as vezes em que a gente chega em um lugar onde há uma placa anunciando perigo, a nossa atenção ela tem que ser redobrada. Quando você chega numa casa que você não conhece e vê logo no portão da casa, né? Aqui tem um cão perigoso, digamos assim, né? Cuidado, cão feroz. Então você já vai então tocar a campainha daquela casa ou chamar os donos daquela casa com muita cautela, com muito cuidado. E é isso que Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos. Jesus está exortando os seus discípulos para o perigo do que os fariseus representavam para aquela geração, meus irmãos. E ele compara o perigo do farisaísmo com o fermento. E aqui essa linguagem ela é muito apropriada e as mulheres que, sobretudo, cozinham, gostam de cozinhar, de fazer bolo, sabem o que essa expressão significa. E a primeira coisa, meus irmãos, que essa exortação de Jesus traz para nós como algo muito sério, de grande importância, é que quando a gente analisa os efeitos de um fermento, nós descobrimos que para que o fermento ele cause um grande efeito sobre um produto, não é preciso usá-lo muito, né? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo
no capítulo de número 5 de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 6, ele disse assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouquinho de fermento pode fazer a massa aumentar ou fazer crescer a massa. Para fazer um bolo, por exemplo, um pouquinho de fermento é o suficiente para fazê-lo inchar, fazê-lo crescer e dar aquele aspecto e aquela imagem de um delicioso bolo. O que Jesus está aqui nos exortando é que a cautela que devemos ter para com o fermento dos fariseus, ou o perigo que devemos enxergar no farisaísmo, é que não é preciso muita coisa para sermos contaminados. O farisaísmo, meus irmãos, está em toda a religião. E não precisamos nos aprofundar, ou não precisamos ter uma prática exaustiva, se podemos dizer assim, de farisaísmo, para então colhermos os terríveis e amedrontadores resultados que esta prática ela produz. Também no capítulo 5 de Mateus, no versículo número 20, Jesus faz uma outra advertência. Ele diz lá: se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esta advertência ela é muito mais séria, porque aqui envolve a entrada no reino dos céus, no reino de Deus. Ele está dizendo então que se a nossa prática de justiça ela não excederem muito a prática de justiça dos fariseus, a gente não pode entrar no reino dos céus. Então, vejamos, meus irmãos, a seriedade desta exortação de Jesus quanto ao fermento dos fariseus. Mas a pergunta é: que fermento dos fariseus é este que Jesus está se referindo? E ele mesmo responde, no versículo de número 1 de Lucas capítulo 12, ele diz então: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, o fermento dos fariseus é a hipocrisia, ou seja, é um falso tipo de justiça, é o engano, uma máscara, meus irmãos, de piedade usada para encobrir um coração gelado e uma vida longe de Deus, uma vida longe de Deus. A nossa justiça, disse Jesus, ela deve exceder a justiça dos fariseus. Mas qual é a nossa justiça? Para o cristão, para aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, a nossa justiça é a justiça de Cristo, imputada a nós. O apóstolo Paulo explica muito bem isso em Romanos capítulo 5. As Escrituras dizem que foi Cristo quem nos justificou, ou que nos tornou justos diante de Deus. Então, a justiça que devemos praticar não é a nossa propriamente, mas a justiça de Cristo. E é essa justiça que nos qualifica como verdadeiros servos de Deus. Mas aí você pode perguntar assim: pastor, como é que eu sei se eu estou praticando a justiça de Cristo ou não? E essa pergunta ela é muito importante, porque ela definirá justamente a vida que você tem levado diante de Deus. Jesus, ele também nos ensinou por muitas vezes, e eu vou citar aqui alguns textos bíblicos, se você quiser lê-lo em casa, é muito importante, que a vida cristã ela é conhecida pelos frutos. A vida cristã ela é conhecida pelos frutos. Então, para responder a pergunta: como posso saber se a minha fé ela é verdadeira ou não? Se ela provém da justiça de Cristo ou não? E a resposta é: pelos frutos. Jesus ele disse em várias ocasiões que é pelos frutos se conhece a árvore, fazendo aqui uma analogia à prática da vida cristã. Em Mateus capítulo 12, versículo número 33 a 37, Jesus fala sobre isso, o texto que a gente está aqui analisando. Também é importante você analisar Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20, eu vou ler esse texto no final desse estudo. Então, é por meio dos frutos
que nós demonstramos o caráter genuíno da fé cristã. Esse fruto consiste, então, em toda bondade, justiça e verdade, como o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 5, versículo 9. Em outras palavras, se temos uma fé verdadeira, ela obrigatoriamente tem de se manifestar em obras. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, os frutos são as práticas, são as obras de um crente. E ela se definirá pelo tipo de... Ela definirá se ela provém da justiça de Cristo ou não, pelo tipo de fruto que você pratica, né? Se ela coincidir com os frutos da justiça de Cristo, certamente você então demonstrará a sua fé cristã. Mas, meus irmãos, é importante a gente analisar uma coisa interessante. Você já parou para pensar de onde surgiu a expressão farisaísmo ou como surgiu essa classe, né, religiosa no Novo Testamento, os fariseus? A gente não vê essa expressão no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento não existiam os fariseus, não existia essa classe religiosa de pessoas. Os fariseus, eles surgiram no período entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. E os fariseus, eles surgiram como um grupo de homens preocupados com a invasão do paganismo na nação judaica. Então, os judeus, depois, no início do Império Romano, começou então a sofrer influências do secularismo da época. Os judeus e Israel como um todo passou então a aderir o secularismo da época, a abandonar então a sua fidelidade à aliança de Deus, a sua obediência a essa aliança de Deus que o Senhor tinha feito com os seus pais. Então, os fariseus, eles surgem justamente numa época em que os judeus estão se desviando dessa aliança. E eles surgem, então, para protestar contra essa secularização entre os judeus. Eles passam, então, a cobrar uma vida de obediência à lei de Deus, um retorno à palavra de Deus. A palavra, ou o nome fariseu, significa separado. Então, o sentido da palavra fariseu era de homens que se separavam dessas tendências seculares ou secularizadas e também de práticas que direcionavam as pessoas ao paganismo. Então, observe, meus irmãos, que os fariseus, este grupo, surgiu para então trazer um retorno do povo à lei de Deus. Eles surgiram com então a atitude de quererem então preservar a obediência à lei de Deus. Veja que coisa interessante. A origem do farisaísmo, portanto, ela é nobre, é uma origem nobre. Porém, o seu movimento logo se degenerou em um tipo de piedade puramente exterior. É o que acontece muitas vezes com grupos que iniciam então com aquela boa intenção, mas que quando passam a confiar muito mais no movimento do que no objetivo do movimento, acabam então se descaracterizando, né? Então, uma pessoa pode aderir a um movimento que tem boas intenções, que tem o objetivo de nos fazer retornar às Escrituras, mas à medida em que esse movimento ele enfatiza muito mais o movimento do que os objetivos originais desse movimento, então ela passa então a perder o seu sentido e então a levar as pessoas a um rumo diferente daquelas que inicialmente os adeptos eles se propuseram. Então os fariseus eles começavam então passaram então a confiar em suas próprias boas obras, de modo que quando Cristo ele veio, né,
quando ele veio e se apresentou aos judeus, eles passaram a rejeitá-lo, porque eles então passaram a confiar muito mais em suas obras, naquilo que eles ensinavam, do que naquilo que deveriam entender as Escrituras Sagradas. E aí, meus irmãos, vem uma questão muito interessante e intrigante. Os fariseus, eles eram zelosos. Eles eram zelosos, né? Eu vou citar aqui algumas práticas dos fariseus que descrevem então este grupo como um grupo religioso que aparentemente pareciam ser legítimos, parecia ser um grupo legítimo de pessoas que queriam servir a Deus. Vejamos alguns exemplos então das práticas dos fariseus. Primeiro, os fariseus, eles eram evangelistas fervorosos. Eles eram evangelistas fervorosos. Vejam o que Jesus ele disse em Mateus capítulo 23, versículo de número 15. Ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ora, observe uma coisa aqui muito interessante. Embora Jesus esteja aqui condenando esta prática evangelística dos fariseus, notem como eles eram zelosos nessa prática. Jesus disse assim, vocês rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Ou seja, os fariseus, eles eram capazes de atravessar o mar, de percorrerem quilômetros para evangelizar e fazer proselitismo, ou seja, trazer gentios para a prática judaica, né? A prática em que os judeus realizavam como religiosos. Então imagine o zelo evangelístico dos fariseus, né? Eles eram capazes de fazer viagens muito longes para realizar esse trabalho. Só que Jesus diz que eles eram evangelistas do inferno, porque eles levavam então a mensagem que eles mesmos produziam e tornavam essas pessoas filhos do inferno 2 vezes mais do que eles, como diz Jesus. Uma outra característica também dos fariseus é que eles eram também dizimistas fiéis. Vejam, eles eram pessoas muito zelosas na prática da contribuição padronizada da época. Eles não deixavam de entregar o dízimo, e Jesus observou isso quando ele os repreende em Mateus capítulo 23, versículo 23. Vejam, Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Agora observe então como Jesus descreve esta prática dos fariseus. Eles eram tão zelosos na entrega, na obediência dos dízimos, que eles entregavam os dízimos da hortelã, do endro e do cominho. Eles eram meticulosos nesta prática. Mas Jesus disse que eles faziam essas coisas, mas omitiam coisas grandiosas e importantes, como por exemplo, negligenciavam os preceitos. Jesus disse que eles negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, eles estavam muito mais, eles importavam muito mais com o exterior do que com o interno ou o interior. O exterior se tornou mais importante do que o interior, ao ponto de Jesus, então, ainda no capítulo 23 de Mateus, no versículo 25 e versículo 27, ele ser mais enfático, então, em sua crítica, em sua repreensão àqueles fariseus. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque sois semelhantes
aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Vejam, meus irmãos, a forma como Jesus ele repreende essa prática terrível e mortal dos fariseus. Eles se importavam com o exterior, mas preservavam a podridão do interior de suas próprias vidas, meus irmãos. Uma outra prática também que os fariseus eles tinham, que eles eram muito fervorosos, era a de orar, a da oração. Os fariseus eram homens de oração. Jesus falou sobre o padrão de oração dos fariseus, que gostavam de ir às praças, né, e de fazerem orações públicas de maneira piedosa. Assumiu então uma postura aparentemente reverente e faziam orações elegantes, bonitas, mas a piedade dos fariseus era uma piedade também exterior. Jesus então ensinou no capítulo 6 de Mateus, versículo 5: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Os fariseus oravam, mas eles usavam a oração, meus irmãos, simplesmente para um ganho exterior e não interior. Eles oravam para os homens, mas não para Deus. E assim eles ofendiam a Deus com as suas orações hipócritas, mas também eles ensinavam as pessoas a orar da mesma forma que eles. Além de tudo, os fariseus, além de serem exímios evangelistas, além de serem dizimistas fiéis, além de serem homens de oração, os fariseus também eram assíduos leitores das Escrituras. Eles liam as Escrituras com assiduidade. Jesus, quando disse em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, Jesus estava aqui censurando os fariseus, porque eles liam as Escrituras, mas eles não entendiam e não conseguiam aplicá-la da maneira correta. Os irmãos devem observar em vários textos do Novo Testamento, em especial dos Evangelhos, em diálogos com Jesus, os fariseus recitando muitos textos do Antigo Testamento. Eles conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam as Escrituras, no entanto, não entendiam o coração da palavra de Deus, eles não conheciam o coração da palavra de Deus. Jesus, meus irmãos, ensinou os seus discípulos a amarem as Escrituras, e ele chama então também o seu povo para esse zelo no estudo das Escrituras. Porém, meus irmãos, Jesus ele sempre exigiu que a aquisição do conhecimento da palavra fosse feita da maneira correta, ou seja, a justiça que agrada a Deus é aquela que procede desta prática correta da palavra do Senhor. Somos chamados, como disse Tiago, para sermos não somente ouvintes, mas operosos praticantes da palavra do Senhor. Agora deixe-me chamar você a atenção para um fato. Os fariseus, eles guardavam a letra da lei, mas matavam o espírito da lei. Ou seja, eles queriam cumprir a letra, queriam cumprir toda a letra ipsis-literi, mas não entendiam o propósito da lei, não entendiam o espírito da lei, não entendiam que a prática da palavra do Senhor, ela tinha um objetivo específico, que era nos aproximar de Deus. Eles praticavam a lei de Deus não para se aproximarem de Deus, mas para manipular o povo, para trazer poder para si mesmos. E a Escritura, meus irmãos, nos adverte que os homens olham para a aparência, mas Deus olha para o coração. Agora, vejam uma coisa muito importante. Isso não é o mesmo que dizer que Deus ele cuida apenas
do espírito da lei e despreza a letra da lei. Não é isso. Nós não podemos, meus irmãos, justificar a nossa desobediência exterior apelando para um coração caloroso do interior. É aquela ideia, né, das pessoas pensarem assim: ah, você está me vendo aqui, eu não praticando a lei de Deus, mas Deus sabe o meu coração. Não, não é isso. Não é isso que as Escrituras nos ensinam acerca do que Deus conhece o interior do nosso coração. O que as Escrituras estão dizendo é que é preciso haver, então, uma harmonia entre a prática da letra da lei com o entendimento do espírito da lei. Nós só obedeceremos corretamente a lei do Senhor se entendermos o coração da lei, o espírito da lei. E eu vou tentar aplicar e concluir esse nosso estudo de hoje fazendo os irmãos refletirem uma coisa muito importante. Eu volto àquele texto de Mateus capítulo 5, versículo 20. Jesus disse: se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Deixa-me dizer uma coisa muito importante. O que para você significa exceder a justiça dos fariseus? Como eu disse, os fariseus, eles eram homens evangelistas, eles eram fiéis dizimistas, eles eram homens de oração e eram assíduos leitores das Escrituras. O que significa essas palavras do Senhor Jesus de exceder a justiça dos fariseus? Duas coisas. Primeiro, significa que se você nem ao menos faz o que os fariseus faziam, você está pior do que os fariseus. Ou seja, se você nem consegue evangelizar, se você não consegue nem atravessar a rua da sua casa, se você não consegue nem percorrer o seu bairro ou evangelizar o seu próprio vizinho ou o seu amigo de longas datas que não é crente e que você nunca falou de Cristo para ele, então a sua justiça ela está ainda aquém, ela está pior do que a dos fariseus. Se você pensa assim: eu não dou dízimo, mas eu ajudo os pobres, a sua prática cristã é pior do que a dos judeus. Se você não ora, se você não lê as Escrituras, você está pior do que os fariseus, porque os fariseus faziam tudo isso de maneira muito intensa. Eles eram fiéis nessas práticas. Mas a segunda coisa que essa expressão exceder a justiça dos fariseus significa que você deve praticar as mesmas obras que os fariseus praticavam. Você precisa aprender a ser um exímio evangelista, você precisa ser um fiel dizimista, você precisa ser um homem ou mulher de oração, você precisa ser um assíduo leitor das Escrituras, mas você excederá a justiça dos fariseus quando você compreender o espírito da lei. Quando você praticar tudo isso e entender o propósito de tudo isso. Não é praticar por praticar, não é ler as Escrituras por ler, para ter conhecimento. É preciso que você compreenda o espírito da lei. Você viva com intensidade as Escrituras. Quando você orar, você saber por que você está orando. Não é para você adquirir desejos e obras do seu próprio coração pecaminoso, mas você ora para glorificar a Deus. Quando você lê as Escrituras, você não lê simplesmente para ter conhecimento ou para discutir teologia com as pessoas. Você não lê livros teológicos para simplesmente ter um nível intelectual admirável. Você lê as Escrituras, você compreende as Escrituras, você pratica as Escrituras entendendo o espírito das Escrituras, o espírito da lei. Isso é exceder a justiça dos escribas e fariseus. Olha, deixa-me dizer uma última coisa. Eu disse que a maneira que o Senhor ele faz para evidenciar um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus, de um falso servo de Deus, são os frutos. Os frutos que este apresenta nas suas práticas, ou na prática da sua vida cristã. Deixe-me ler
o texto que está em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 20 a 23, para que eu conclua então esse estudo. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20, Jesus disse assim: assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus queridos irmãos e amigos que me ouvem nesse momento, é importante que a gente descubra o mais cedo possível o nosso coração religioso, o tipo de coração religioso que temos. Porque você pode estar vivendo como os fariseus, tendo muito zelo pelas coisas de Deus, mas não entendendo o propósito de todas elas. É importante que tomemos cuidado com as práticas farisaicas que ainda perduram em nossos dias, que ainda está no meio religioso e cristão. E é importante que você entenda o quanto você precisa fugir e correr disso. Jesus, ele disse que pelos frutos nós conhecemos, pelos frutos seremos conhecidos. Não basta você apenas ter um aspecto religioso, não basta você ser exteriormente uma pessoa temente a Deus, piedosa. Essa piedade e esse temor, ele precisa ser interno, do coração. Porque se não for assim, você será simplesmente um fariseu, um religioso que tenta praticar a lei do Senhor, mas apenas exteriormente. É preciso, então, trazermos a palavra de Deus para o nosso coração. Busque o Senhor, entregue sua vida a Cristo, peça a Cristo para que Ele impute em você a justiça dEle, para que você pratique não a sua própria justiça, mas a justiça de Cristo, e viva como Cristo te ensina a viver em sua palavra. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude e nos faça viver para Ele, para a sua própria glória e da maneira correta, com os frutos que glorificam, que exaltam o Senhor e que demonstram a verdadeira obediência, a verdadeira religião que as Escrituras nos ensinam. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Deixe-me orar por você. Senhor, abençoa aqueles que nos ouvem nessa manhã de domingo, aqueles que nos ouvirão em outro dia, em outra ocasião. Senhor, toma em tuas mãos essas pessoas que me ouviram até o final desta mensagem, e se elas me ouviram até o final dessa mensagem é porque elas desejam, ó Deus, aprender a tua palavra, elas desejam buscar o Senhor, elas desejam aprender da tua palavra. Senhor, livre essas pessoas do farisaísmo, de uma religião farisaica, falso moralista. Abençoa, Senhor Deus, para que todos nós aprendamos, ó Deus, não só a letra da lei, mas o espírito da lei, e vivamos, ó Deus, como verdadeiros servos do Senhor, que pratica, ó Deus, a tua palavra e que dá frutos conforme essa tua palavra em nossos corações. Abençoa, ó Deus, para que tenhamos cada dia mais crentes comprometidos com a tua palavra, que vivem, ó Deus, não só externamente a tua palavra, mas internamente, e que entende, ó Deus, a tua palavra e o propósito dela para glorificar e exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro por estes e por tua igreja em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.